Mesmo que não tenha sido intenção, a abertura do PlayStation 1 já gerou muito medo em quem ligou o console para jogar, principalmente de madrugada, composta por arranjos sintetizados e alguns efeitos reversos, projetada para trazer impacto no pessoal dos anos 90. Só que tudo isso tem um porém. E se eu te contar que existem alguns segredos por trás do desenvolvimento dessa intro que poucos sabem, e que tiveram momentos que esse console não conseguiu compilar direito essa abertura, gerando sons e algumas imagens macabras e distorcidas, onde o resultado é uma sinfonia fragmentada, que já assustou muita gente que foi jogar de madrugada, amigo, eu já fui vítima disso. Então aguenta coração, irmãozinho, porque é disso que a gente vai falar hoje. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Creative, e por muito tempo eu achei que a abertura do Play 1 era apenas um arquivo de áudio com a logo da Sony, feito para ser executado cada vez que a gente liga o console, e amigo, eu tava enganado, o buraco ele é muito mais embaixo. Existe toda uma estrutura gigantesca e complexa onde o processamento compila todos os elementos de forma remixada do início ao fim. E tudo isso é armazenado dentro de uma BIOS que tem 512 KB de espaço apenas. Aqui os caras fizeram milagre. E o resultado é essa sinfonia, cheia de lembranças nostálgicas. Tá, Creative, mas da onde surgiu essa ideia dessa sinfonia? De onde eles tiraram isso? Então vamos lá, pessoal. Quem fez essa intro foi um cara que se chama Takafumi Fujisawa. E no mundo dos games, esse mano aí começou como produtor e design de som, muito antes do PlayStation 1 de fato ter uma equipe de desenvolvimento. Esse mano, ele já estava envolvido no projeto quase que sem ao menos o console existir direito, ajudando a projetar o chip de som dele. E quando o primeiro protótipo saiu, ele recebeu o console com animação para trabalhar num efeito de som em cima disso, para fazer a abertura do console, a famosa startup. Aí o cara, como ele conhecia bastante a estrutura da ROM, ele sabia que já era limitada para a época. Então ele teve uma ideia brilhante. Ele teve que desenvolver essa intro deixando os arquivos de som no menor tamanho possível, porque a BIOS desse console, além de ter que rodar essa intro, ela ainda tinha que aguentar armazenar o software que serve para reproduzir músicas, ler e gerenciar arquivos de memory card, além de conseguir executar o boot para rodar o jogo. É um gênio. Beleza, fuçando bastante, eu consegui extrair o som original dessa intro com um programa que se chama P-Sound. Que esse programa ele é top porque ele consegue reproduzir todos os arquivos de som que tem em um disco de PlayStation 1, incluindo o arquivo BIOS. Eu coloquei para escanear e lá tava eles. São 3 arquivinhos que junto não dá um tamanho de uma foto que tu tira no seu J7 Prime. E é impressionante, cara, porque apesar da sinfonia extensa que a intro do Play 1 tem, na verdade, ela é composta por esses 3 carinhas aí. Ou seja, são 3 trilhas que compõem essa sinfonia. A primeira track, ela parece mais algum tipo de carrilhão com alguns sinos de fundo, com um efeito atenuado. A segunda parece um vidro quebrando, só que num efeito reverso. E a terceira me parece um sintetizador com um efeito reverberado. Ah, Creative, mas como só essas trackzinhas dá aquele efeito final dessa intro? Então, pessoal, é aí que mora o segredo. Sempre que você liga o console, esse som ele é montado ao vivo. Tudo é processado e mixado na hora, incluindo os efeitos de tom, looping e velocidade. É um software pequenininho, mixando apenas essas 3 tracks de forma composta, cara, é magnífico. Só que, amigo, assim como toda estrutura de software que pode ter problema, com o PlayStation 1 também não foi diferente, onde já existiu momentos em que a BIOS do console ficou louca, ou quando corrompe algum arquivo, ou até mesmo quando alguém tenta rodar um disco que não é compatível com o Play 1, gerando alguns bugs na execução desses efeitos. E esses bugs já pegou muita gente de surpresa, principalmente aqueles que curtem jogar à noite. Cara, eu já fui vítima disso. A abertura do PlayStation 1, que já é feita para impactar o cabra, já deixou muita gente em choque sem precisar acontecer nada, tipo as vinhetas da Globo. Só que existem alguns erros raros que pode acabar acontecendo quando executado esses arquivos de forma errada. Olha pessoal, são inúmeras falhas que pode acontecer de forma aleatória. Sempre tem uma nova. E a aleatoriedade desse erro acontece justamente por conta de como essa estrutura é feita. Você acabou de ver que ela é bem complexa. E obviamente aqui no vídeo a gente não vai mostrar todas, mas tem algumas que acabaram ficando famosas e o pessoal até apelidou as mais frequentes. A primeira se chama Personified Fear, ou medo personificado. É meio difícil explicar, então assiste pra entender. É essa parada aí, ó. Bizarro, né?
Esse erro raro geralmente está propício a ocorrer quando a gente tenta rodar algum disco incompatível ou CD riscado, onde a segunda nota da terceira track, em um tom mais baixo, se reproduz por mais tempo, deixando a gente meio angustiado, parece que o bagulho não termina, e logo em seguida o som de vidro quebrado reverso, com um efeito lento com os sinos de fundo em um tom mais baixo. Isso aqui, amigo, às 3 da manhã, a alma sai do corpo. O segundo erro mais famoso se chama Fearful Harmony, ou Sinfonia Assustadora. E ela, por ser muito lenta, dá pra eu explicar enquanto ela rola. Quando você liga o console a princípio, ela roda normal. Só que então, ela tem uma pausa um pouco demorada. Logo em seguida você vê que a imagem deu ruim, mas o áudio ele segue normal. Porém o logo da PlayStation se substitui pelo logo da Sony, totalmente corrompido e fica travado. E é aqui que mora a parada. Como de costume, quando acontece qualquer erro no nosso console ou no nosso PC, a gente sem paciência decide desligar ou reiniciar. Só que, mano, se você decide esperar no mínimo uns 30 segundos, é aí que de fato aparece a Fearful Harmony. Nessa track você perceba que os sinos aparecem e vão reproduzindo em um tom macabro. E eles vão aumentando e aumentando. Até parar. Significando que o console deu a vida para rodar o disco, mas caiu atirando. Agora você perceba que nesse bug, a logo da PlayStation definitivamente não aparece após esse erro. E o motivo é bem simples. Na BIOS do console, além do software, fica salvo apenas a sinfonia da abertura junto à intro do console, porque a logo do PlayStation com os textos de licença ficam gravadas no disco inserido. Sim, pessoal, a intro do Play 1 tem duas partes. Uma que fica na BIOS e a outra que fica no disco, e as duas se fundem. É, mano, e eu achei que ficava tudo dentro do videogame, eu tava errado. Agora, piazada, presta atenção, falando em logo, uma curiosidade que eu não sabia. A segunda parte da intro do Play 1, o logo do PlayStation, eu sempre achei que era apenas uma imagem chapada, com as licenças embaixo. Uma imagem simples. E quem achou isso, irmão, tá enganado. E se eu te falar que essa logo, ela tem um formato tridimensional? Sim, pessoal, ela é um modelo 3D. Tá certo que naquela época algumas pessoas já tinham notado que tinha alguns elementos ali que pareciam em 3D, mas ninguém deu bola. E eu também não percebi, eu só jogava em TV ruim, não dava pra enxergar. Mas em 2021, uma cacetada de portal começou a repostar que a logo do Play 1 não era apenas uma imagem, e sim um modelo 3D. Isso aí foi postado no antigo Twitter, por 2 usuários. Agora se liga só, o mais legal é que um dos usuários que postou essa curiosidade é o criador do Bloodborne de PlayStation 1, que é praticamente o mesmo game, só que na versão PlayStation 1. Pessoal, aqui no canal eu já falei dos remakes, que são os games atuais com gráficos de PlayStation 1. Esse vídeo, modéstia à parte, tá muito bom. Eu convido você a assistir depois desse daqui, eu tenho certeza que você vai gostar no card em cima. Tá bom, Creative, você falou da logo do PlayStation 1, mas como explicar as outras logos que eu já vi na abertura desse console? Então, pessoal, se você viu alguma outra logo que substituiu a logo original do PlayStation, certamente o teu console era desbloqueado como o meu. Difícil aqui no Brasil que não seja. E isso ocorria quando o seu CD era a versão de feira 3x10, num formato modificado, onde os modders deixavam sua marca para sinalizar de onde aquela versão veio, de que equipe de modder fez. Porque foi como eu falei, o arquivo da logo da PlayStation fica no CD, logo nos primeiros setores de gravação, e ocupam para a base de uns 15 KB, não influenciam nada no game. E ele pode ser sim alterado, e isso serve mais para mostrar a autenticidade original do CD, que era obrigatório para cada desenvolvedor exclusiva, e que também servia para sinalizar que tava tudo certo na leitura do disco, mas mano, malandro é malandro, irmão. Se eu tivesse modificado um CD pra criançada jogar, eu também deixaria minha marca lá. Agora eu te falo, é impressionante como que em quase 30 anos do lançamento desse console, a gente acaba descobrindo segredos escondidos por trás do desenvolvimento dessa máquina. E toda essa estrutura que eu te mostrei foi numa intro de apenas 15 segundos, que gerou um vídeo inteiro de informações aqui pra você. E o fato é que tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Por isso, irmão, eu te falo, se você gosta desse tipo de curiosidade, considere se inscrever no canal e deixa o like. Porque o seu like, irmão, ele é mais importante do que a própria inscrição. É ele que vai redirecionar esse vídeo pra quem não conhece o canal, mas ama o PlayStation 1. Quem sabe eu não traga pra vocês os segredos da intro do PlayStation 2 também. Isso daí só depende de vocês. Tem meu Instagram também, pessoal, eu faço vídeos lá também, você pode mandar uma mensagem e falar diretamente comigo, irmão. Me segue lá.
E aqui no canal tem vários vídeos nessa pegada pra você assistir. Se você já assistiu, assiste de novo, mano. Coloca uma playlist, deita aí e assiste a parada. Beleza, meus piazinhos? Juízo, pessoal. E muito obrigado pela sua audiência. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.